irmãos e irmãs, essa parábola, ela é mais uma das respostas de Jesus aos líderes religiosos do seu povo, aqui no caso os sacerdotes e os anciãos do povo. E Jesus usa uma metáfora, usa aqui uma imagem, uma comparação para ajudar a gente a entrar na questão aqui que é proposta. A resposta tem a ver com uma pergunta que eles fizeram para Jesus há umas passagens atrás. E a pergunta é: com que autoridade você fala essas coisas? Então, os sacerdotes e os anciãos do povo estão questionando a autoridade de Jesus. Autoridade é uma palavra difícil para nós, porque a gente faz a experiência de autoritarismo na nossa cultura, na nossa política, nas nossas relações domésticas, né? Nas nossas relações de patrão-empregado, nas nossas relações fraternas. O autoritarismo, ele se disseminou, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso modo de lidar com as pessoas, ao ponto de a gente ter que se vigiar para não ser autoritarista, né? Que é um vício da autoridade. A palavra autoridade tem a ver com a palavra autor. Autor é aquele que escreve um livro, pinta uma obra, faz uma escultura, um desenho, né, constrói uma casa. Ele é o autor, ele tem conhecimento daquilo que ele faz. E por causa desse conhecimento que ele tem, ele então é chamado de autoridade. Né? Com que autoridade você faz isso? Você fala isso? Você ensina isso? Essa é a pergunta que se faz para Jesus, a qual se seguem 3 parábolas. A primeira dela nós já vimos há 2 domingos atrás, é a parábola dos 2 filhos, que acabam obedecendo ao pai, e Jesus conclui dizendo para esses sumos sacerdotes e anciãos: as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram considerados os mais pecadores de todos, elas vão chegar antes de vocês no reino dos céus, porque eles estão ouvindo, né, João Batista e se converteram. Eles me ouvem e se convertem, mas vocês nem assim se convertem. A segunda parábola é a parábola dos vinhateiros homicidas, que nós também ouvimos, né? O dono da vinha arrendou a sua vinha para trabalhadores, e quando chegou a época dos frutos, ele mandou seus empregados buscar o resultado da plantação. E eles foram matando um a um, até que o dono da vinha mandou o filho, pensando que ele ia ser respeitado. Mas mataram também o filho, porque ele era o herdeiro, e assim ficar com a herança dele, para assim ficar com a herança dele. A terceira parábola é essa de hoje. E o que a gente vê nessa parábola? A gente vê um rei fazendo uma festa de casamento. E essa festa de casamento, atenção, não percamos de vista aqui para quem ele está falando, para os sacerdotes e os anciãos do povo. Esta festa de casamento, ela é uma imagem, uma metáfora muito poderosa, muito forte, da vida plena que Deus quer para todos nós, da vida verdadeira que Deus quer para tudo aquilo que Ele criou. E essa metáfora, ela já é usada no Antigo Testamento. Nós vimos na primeira leitura. Deus vai fazer um rico banquete, regado de vinhos muito bons, né, com tudo de bom para vocês comerem, com tudo de bom, né, para todos os povos então chegarem e se fartarem desse rico banquete. E Deus vai remover da ponta do monte o laço que liga as nações, e o laço é o laço da morte. Deus vai tirar esse laço da morte, e aí nós vamos ter, né, todas as pessoas livres desse grande mal que é a morte. Então, essa profecia de Isaías se realiza evidentemente
em Jesus, né? E esse banquete de ricas iguarias, etc., é a imagem, o símbolo usado para dizer: Deus vai, né, estabelecer uma vida plena, né? Uma vida que se realiza plenamente, né? Nós não realizamos a nossa vida plenamente, né? A gente experimenta muitas alegrias na vida, a gente experimenta muita coisa boa, muitas amizades boas, né? Mas tudo tem, né? Tudo na nossa vida é provisório, é pequeno, é inacabado, é fragmentado, né? A gente vive das pequenas alegrias ao longo do dia, ao longo da semana, dos meses, dos anos. Elas vão se somando e vão ajudando a gente a andar para frente, mas nada é pleno, né? É tudo pequeno, provisório, tudo, né, passageiro, né? É a nossa condição. Mas Deus tem uma promessa para nós, e a promessa está materializada nesse jantar. O que a gente experimenta num jantar, numa ceia, numa refeição, num banquete? Primeiro, a gente satisfaz a nossa necessidade mais básica, que é comer, né? A necessidade mais básica que a gente tem. Mas não é simplesmente comer para encher o bucho, né? É experimentar sabores, cores, companhia, né, das pessoas. Tudo aquilo que a gente pode ter de bom está à nossa frente e à nossa volta, numa experiência da refeição. E a gente se encanta, isso enche os olhos, o paladar, né? A gente compartilha, serve uns aos outros, né? É servido uns pelos outros. A gente faz a experiência, então, de ser, digamos assim, abastecidos, né, de tudo que é bom, né? A comida diz isso pra gente, tudo que é bom, né, tá ali naquela experiência. O cinema gosta de representar os banquetes, né? Me lembro aqui de um filme antigo, A Festa de Babette, né? Quem não teve oportunidade, assista A Festa de Babette. Ela entra numa cidade pequenininha, tudo muito escuro, tudo muito cinza, tudo muito feio, né? As pessoas são feias, amargas, duras, carrancudas. E aí ela dá a eles aquilo que ela tinha, a herança que ela recebe. Ela gasta inteira essa herança num banquete. Eu vou fazer spoiler, tá? Sei que vocês vão assistir depois, mas vou dar. Então ela faz o banquete. As coisas vêm de fora, né, importadas, e ela faz aquele banquete para aquele povo feio, chato e escuro. Escuro no sentido de cinza, né? As cores não aparecem. E aí todo mundo vai para a mesa para o jantar, e nesse jantar todos se refestelam com aquela comida boa que eles não viam há muito tempo. E eles terminam dançando, alegres, coloridos, bonitos. A Festa de Babette é isso. Muito interessante. Tem um outro filme também mais recente, de 2009, 2010 eu acho, chama-se Homens e Deuses. É um filme francês que narra a vida dos monges que foram martirizados na Argélia. É um fato real. Desses monges sobrou apenas um, porque a Argélia é um país muçulmano e esses monges cristãos viviam lá, no mosteiro, na Argélia. E eles conviviam bem com os muçulmanos, não tinha problema nenhum. A Argélia é um país muçulmano, até que começou uma guerra civil. E essa guerra civil começou a botar para fora todo mundo que não era argelino, que não era muçulmano. E a França mandou buscar todo mundo que era francês para ir embora. Eles tiveram tempo de ir embora, mas aí eles decidiram: não, nós vamos ficar aqui com esse povo, porque o povão mesmo estava sofrendo na mão desses soldados e grupos que estavam guerreando. E eles sabiam que se ficassem, eles morreriam. Foi uma decisão dura, difícil. O filme mostra isso de maneira muito bonita, muito verdadeira. Vale a pena ver esse filme também, viu, gente?
E nesse filme, a última noite que eles jantam juntos, os monges, eles colocam a 9ª Sinfonia de Beethoven. E eles servem vinho para todo mundo e comem juntos. E o filme, nesse momento, não tem palavra nenhuma, são apenas os gestos de servir, de comer, de beber e de olhar uns para os outros. O filme se concentra muito nos olhares. E ali a gente vê a densidade dessa experiência do banquete. Eles iam morrer, mas eles estavam comendo uma ceia maravilhosa, uma ceia de despedida, triste, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Como cristãos, eles sabiam que a vida deles não ia ter fim com a morte. Então eles comem, é maravilhoso o filme. Então a imagem, gente, que Isaías está usando é essa. A imagem que Jesus está usando é essa, o banquete. Um banquete de casamento que o rei mandou preparar para a festa de casamento do seu filho. E os convidados, isto é, as pessoas que o rei conhecia, que estavam acostumadas, que eram amigas, ninguém aceitou. Cada um deu a sua desculpa. Tinha trabalho, tinha que ir para o campo. Outros agrediram os mensageiros, os empregados que foram avisar. A mesma história lá dos vinhateiros homicidas, E aí o rei, com indignação, diz assim: os convidados não foram dignos para a festa. Então agora vocês vão lá para as encruzilhadas, aonde terminam os caminhos. E o que tem nessas encruzilhadas? Os pobres, os coxos, os aleijados, aqueles que ninguém convidava. E aí o rei mandou que trouxessem todos, e todos foram trazidos para o banquete, e a sala ficou repleta. Essa é a frase: a sala ficou repleta. Então o rei troca aqui a lógica. Ao invés de se manter dentro do seu grupo, do seu círculo fechado, ele abre a porta para os que nunca são chamados, para os que são sempre postos para fora, para os que são sempre escolhidos, e põe eles à mesa. Isso é o Evangelho. Está aberto agora para todos. E o Evangelho ainda diz: trouxe todos maus e bons. Maus e bons. E a sala ficou repleta. Bom, eis que o rei anda no meio da festa e encontra alguém que não está vestido para a festa. Aqui a metáfora aprofunda, o simbolismo da veste entra. Amigo, você não está vestido para a festa. Então esse que não está vestido para a festa é tirado e colocado para fora. Qual é o sentido dessa veste, então? Dentro dessa metáfora, dentro dessa parábola, dentro desse banquete, qual é o sentido da veste? O que a gente entende aqui por essa veste? Aí nós vamos precisar olhar. Lembra que eu pedi a vocês para não perderem de vista os sacerdotes e os anciãos do povo? Nós vamos precisar olhar para eles agora. Porque eles estão sempre juntos, de Deus. E ao estar sempre juntos de Deus, eles se sentem como que donos da experiência religiosa. E no fundo, eles se fazem presentes, mas eles não aderem a Deus de verdade. A veste é a fé. E a fé é uma palavra que significa adesão. Eu adiro quando eu aceito inteiramente o outro. E o outro aqui no caso é Deus. Então eles estão na festa de corpo presente, mas eles não gostam muito do rei que fez a festa.
Eles aceitam em termos o rei. Eles não aderiram, não houve adesão. Essa é a questão. Por isso eles não recebem Jesus. Por isso eles não estão querendo entender quem é Jesus, o filho do rei para o qual se fez o banquete de casamento. Porque a sua aceitação de Deus para eles tem limite. E o limite é, até que não os incomode. Aí entra as questões, Até que ponto a gente aceita a fé? Até que ponto a gente adere a Jesus? Até que ponto a gente adere ao seu Evangelho? Até o ponto em que não nos incomode. Somos nós. E aí a nossa veste começa a ser não uma veste de festa, porque a gente entrou no banquete sem aderir. E o que é adesão? Adesão é o quanto possível a gente está inteiro naquilo que a gente faz. Porque nós somos seres limitados. Assim como na vida as alegrias são frágeis, são pequenas, são passageiras, são momentâneas, são fragmentos de uma plenitude que ainda não existe, assim também as nossas decisões, assim também as nossas opções, elas também são assim frágeis, pequenas, elas também gozam de limites. Então, quando a gente adere a Jesus na fé, a gente tem que contar com isso. Mas existe o desejo, existe o querer progredir, existe o querer estar com Ele, existe o esforço que a gente faz para estar juntos com Ele. Existe a tentativa. Deus não está querendo de nós o que a gente não pode dar, mas a gente está tentando, pelo menos. É isso. A gente está fazendo um esforço em resposta a esse banquete que Ele nos dá, que é a vida plena. A questão é essa, a veste é essa. A veste é, eu entrei no processo, eu entrei no caminho, eu aderi a essa proposta com todas as forças que eu tenho. Todas as forças que eu tenho são menos do que aquilo que é preciso, e aí a graça de Deus entra, mas o que eu tenho eu vou fazer. Estão me entendendo? É isso que Deus quer da gente. O que aqueles homens lá que Jesus está criticando é exatamente o contrário. Eles querem fechar a religião dentro de uma raça, a raça judaica. Eles querem botar para fora todos aqueles que Deus quer botar para dentro. Eles são os primeiros a ser chamados, mas não aceitam a vida plena que Jesus traz. Então eles não fazem e não deixam ninguém fazer. Então, o reino de Deus vem abrir as portas para os que fazem e os que querem fazer, e os que deixam fazer. É isso. O problema é quando tudo vira impedimento, Então, meus irmãos e irmãs, esse banquete é para nós. Você foi convidado e convidada para vir ao banquete aqui. As ricas iguarias é a própria vida do Filho de Deus para nós, que é narrada em termos matrimoniais, que é narrado em termos de casamento. Se a gente analisar a missa como um casamento, encaixa direitinho. Nossa, esse é o banquete. E nesse banquete, nós trazemos a nossa veste de festa. Cada um de nós trazemos. Eu sei que trazemos. Ninguém vai ser tirado para fora. Mas a pergunta que o Evangelho nos faz hoje é: dentro dos seus limites, você está fazendo o que você pode? Você está aderindo a Jesus, ao Evangelho? Ou você está pela metade? Ou você está aos pouquinhos, no sentido de ficar sempre fazendo reservas, sempre colocando senões, sempre colocando condições? Qual é, então,
a nossa resposta. E Jesus sabe disso tudo porque Ele conhece o coração humano. A autoridade de Jesus vem de Deus. A autoridade de Jesus olha para cada um de nós e reconhece o que a gente responde a Deus. E quando Jesus olha para aqueles homens, no fundo, eles veem aqueles dois irmãos, ele vê aqueles dois irmãos, né? Caim e Abel. Um que oferece a Deus com um coração generoso e aberto tudo aquilo que ele recebeu na plantação. O outro que tem reservas, coloca para Deus no altar só aquilo que ele acha que é necessário. Então a gratuidade de Caim não é tão grande assim. A adesão de Caim não é tão boa assim. Assim somos nós. A gente vai no pão e no vinho que vem caminhando lá do fundo até o altar. Cada um de nós é chamado a colocar a sua vida inteira ali. Façamos como Abel. Façamos como Jesus, que deu a sua vida inteira na cruz. Com medo. Jesus teve medo. Como filho verdadeiro do ser humano, Jesus experimentou o limite do medo. Nós também temos. Mas Ele se entregou nas mãos do Pai. Então que esse Evangelho entre lá dentro da gente e purifique a nossa fé e a fortaleça e nos ajude a aderir mais e mais a Jesus. Amém. O Senhor poderoso em amor, um banquete para nós preparou. O Senhor poderoso em amor, um banquete para nós preparou.